Olá a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas ao Vida em Movimento, o videocast da Fundação Grupo Volkswagen. Meu nome é Flávia Yuri Oshima, eu sou jornalista, eu vou mediar essa conversa. Neste novo episódio da quinta temporada do videocast Vida em Movimento, nós vamos tratar de racismo ambiental. Você já parou para pensar por que as populações negras, indígenas e periféricas são as mais impactadas por enchentes, deslizamentos, seca e calor extremo? Elas são vítimas do racismo ambiental. No episódio de hoje, vamos entender esse conceito, conhecer casos concretos e conversar sobre possibilidades de enfrentamento desse cenário. Para falarmos sobre este assunto, recebo duas convidadas muito especiais. Maíra Silva, que é doutoranda da Unicamp e especialista em clima e territórios do Fundo Agbara, e Domênica Falcão, que é mestre em políticas públicas e gestora de impacto social da Fundação Grupo Volkswagen. Olá, Maíra. Olá, Domênica. É um prazer ter vocês com a gente aqui no programa de hoje. Eu vou pedir para vocês, Maíra, Domênica, para se apresentarem, falarem um pouco da formação de vocês e falar um pouco do Fundo Agbara, que é um dos seus trabalhos, né, Maíra? Uhum. Bom, eu sou Maíra Silva, eu sou bióloga de formação, sou mestre e doutoranda no programa de Geociências, trabalho com pesquisas relacionadas a impactos ambientais, climáticos, e sou especialista nessa área de clima e território no Fundo Agbara. Também sou quilombola. O Fundo Agbara, que é esse fundo, né, o primeiro fundo dentro da filantropia de apoio às mulheres negras, que tem um potencial de fortalecimento econômico, mas não só econômico, mas também identitário, um fortalecimento que atravessa as suas interseccionalidades, pensando as vulnerabilidades que cercam as mulheres negras nesse país. Então, é um fundo que trabalha, a partir da filantropia, o apoio e o fortalecimento dessas mulheres em seus territórios e que tem a capacidade de capilarizar esse instrumento não só dentro do apoio econômico, mas também aos seus, né, a todo aquilo que norteia uma mulher negra. Então, quando a gente fala que as mulheres negras constroem esse país e que são assoalho, né, de construção dessa nação, a gente está falando de um fortalecimento a toda uma população, a população que constrói, que produz, né, no Brasil. E não só a essas mulheres, mas então a todo o território que ela desencadeia, né, essa sua ação. Eu costumo dizer que é isso, né? As mulheres negras, elas atravessam desde serem aquelas que vão estar produzindo, né? Que vão estar fortalecendo com a sua mão de obra em bairros, né, elitizados, como aquelas que vão estar pensando, construindo ciências, soluções, tecnologias em suas comunidades. Então, o apoio a essas mulheres é apoiar a construção de uma nação, de um país como sempre foi e que, infelizmente, é invisibilizado. Bom, eu sou a Domênica Falcão, eu tenho graduação e mestrado em gestão de políticas públicas, atuo mais de 9 anos na área de impacto social e ESG, muito na articulação e relacionamento da organização com a comunidade, e na Fundação Grupo Volkswagen eu estou como gestora de impacto social, olhando para o nosso portfólio 2530 para mobilidade social, inclusão produtiva e fortalecimento de capacidades locais. Então a gente atua nos 8 municípios de atuação do Grupo Volkswagen, e aí a gente vê como que é durante 2025 e 2030 a implementação desse portfólio e projetos que vão trazer ali tanto um olhar de inclusão produtiva, como também de fortalecimento de organizações do território e empreendimentos locais. Perfeito. Eu vou começar perguntando para vocês a definição que cada uma de vocês tem sobre o que é racismo ambiental. O racismo ambiental, Flávia, ele se trata de violações de direitos que as populações racializadas, negras, periféricas mais pobres, né, sofrem com relação aos impactos ambientais que recaem sobre essas comunidades. Também a gente pode classificar o racismo ambiental como um impacto em si dos diferentes tipos, né, de avanços sobre as comunidades que algumas atividades podem desencadear. Então, nós costumamos aqui no Brasil falar que o racismo ambiental é um tema interseccional, porque se trata sobre ambiente, território, mas também sobre corpos, gênero, diferentes biomas, né, campo e cidade. Quer dizer, ele é transversal a todos esses assuntos, Ele é né? transversal.
Sim, acho que complementando o que a Maíra trouxe, é muito pensar na questão das injustiças socioambientais nesse contexto racializado, no sentido de que os fatores extremos, as questões ambientais como secas, enchentes, deslizamentos, eles atingem diferentes grupos de diferentes formas. Então, grupos que estão nas regiões periféricas, que são compostos historicamente por pessoas negras, acabam sofrendo mais sobre as consequências desses eventos extremos do que pessoas que já estão próximas dos grandes centros, que têm maior infraestrutura de saneamento básico, de mobilidade urbana. Então, a questão dos eventos acaba prejudicando, de fato, as pessoas que estão em regiões mais distantes dos grandes centros, as periferias tanto urbanas como rurais. Apesar da gente, principalmente com a COP esse ano, a gente tem falado bastante nesse termo, quer dizer, esse termo, pelo menos bastante em relação ao que a gente tinha antes. Agora, eu senti uma certa dificuldade em encontrar dados consistentes sobre racismo ambiental. Eu queria saber de vocês, se tá, o que que essa falta de dados fala sobre o assunto? Então, nesse contexto, o racismo ambiental, antes mesmo da gente pensar na crise climática, ele tem um arcabouço histórico nos Estados Unidos, denunciando principalmente as violações com relação aos aterros, aos lixões, né, que as populações negras periféricas ali sofriam. Quando a gente traz para o Brasil, ele entra dentro de um arcabouço que a gente vai falar muito, e vários pesquisadores vão falar aqui sobre justiça climática, ou seja, que todos aqueles, né, todos nós, ali dentro de um artigo muito importante na Constituição, que é o artigo 225, temos direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Porém, ao longo do tempo, com essa denúncia do que a gente já vem vendo faz muito tempo com relação à crise climática, esse é um assunto que vem ganhando essa pauta, pensando aí nos eventos extremos. Mas a gente tem, então, o quê? Um gap com relação a isso. Por um lado, a gente tem dados climáticos, né, trazidos aí pelo IPCC, por diversas organizações que vão fazer modelagens históricas, mostrando o cenário que a gente viveria hoje, inclusive. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, um órgão que está relacionado à ONU e que tem essa função de produzir esses dados. Então, ao longo do tempo, ele tem trazido, né, seja por modelagem ou dados mesmo em diferentes contextos mundiais, o avanço desses eventos extremos e desenhando o cenário que a gente já tem hoje. Porém, dentro de um outro contexto, que é o que a gente vai somar ali ao racismo ambiental, chamado de justiça climática, a gente tem um gap com relação a esses dados que tratam de povos, né? Então, de regiões específicas e muito vulneráveis a alguns eventos extremos, eventos esses naturais. Então, a gente tem, por exemplo, uma comunidade muito grande no continente asiático que já passa por eventos naturais e com esse aumento, né, dos eventos extremos, acaba sendo muito mais vulnerabilizados. Então, isso não é um contexto só no Brasil, mas principalmente no sul global, dessa ausência de dados. Quando a gente pensa no Brasil, diferente dos Estados Unidos, então, a gente vai ter um contexto racial, né, pensando em diferentes construções de como o racismo opera, né, no norte global e no sul global. Aqui, em especial, essa ideia da miscigenação, da gente ser um país, né, múltiplo, de diferentes raças, faz com que também as desigualdades a gente veja, mas muitas delas, elas não são contabilizadas de forma que a gente consiga fazer também acompanhar um avanço histórico, uma linha histórica. E aí, quando a gente fala de racismo ambiental, eu estou falando sobre território, mas eu também estou falando sobre ambiente, né? Então, não é aquele ambiente só conservado, mas sim como essas pessoas, elas sobrevivem a esses ambientes. Muitas vezes a gente tem aquele imaginário desse ambiental só no ambiente de conservação, então como povos originários, como povos e comunidades tradicionais, mas isso também opera numa periferia. Quando a gente pensa na violência de gênero, na violência policial, na violência com relação ao déficit habitacional e uma série de outros dados que constrói as vulnerabilidades, né, da nossa população, a gente está falando nesse ambiente que as pessoas vivem e que talvez elas não tenham acesso a várias coisas importantes ali. Então, água, saneamento, a desnutrição, pensar também a questão aí desse deserto alimentar, então a nutrição. Todos esses dados, eles seriam extremamente importantes para a gente poder observar qual é o cenário do racismo ambiental então, no Brasil. Então, a gente tem visto agora, nos últimos tempos, um esforço de algumas organizações das universidades para produzir esses dados, né? Então, acho que é um pouco isso.
E muito dessa questão dessa ausência, né, de ter dados sobre o racismo ambiental é muito de não encarar como um problema estrutural. É sempre uma coisa periférica. Teve um deslizamento ali, foi por conta da chuva, mas não faz essa intersecção, esse cruzamento de que naquele território é um território que não tem acesso a diversas políticas públicas de saneamento, de habitação, de outras questões que deveriam ser garantidas para que essa população tenha ali uma maior resiliência dentre os eventos climáticos. Então, quando esses dados não se cruzam, de fato, fica difícil você fazer um diagnóstico, então você entender que aquilo é um problema, como que eu soluciono, e se de fato, né, ter de fato aqueles dados para uma ação pública ou então uma ação conjunta ali, olhando sociedade, poder público e empresas. Então, essa construção de dados é muito importante. Teve até um manifesto da Coalizão Negras por Direito, pela COP30, que eles enviaram para o governo federal, e tem um ponto que eles tratam muito dessa questão de você ter indicadores de raça, etnia e território para que eles entrem dentro dos objetivos globais de adaptação. Então, a gente precisa entender esses indicadores, precisam ter essas informações para, de fato, ter políticas públicas eficazes, porque se você não entende que o território ele é marcado por uma questão de gênero, de raça e de constituição de próprio acesso a direitos, não tem como você desenvolver políticas públicas que tratem diferente os públicos que estão em locais diferentes no território. Quer dizer, dê às pessoas o que elas precisam, né? De forma, a gente está falando de equidade aqui, né? Como é que você vai ter equidade se você não tem a fotografia do que cada um precisa, né? Aproveitando um pouco, a gente falou sobre isso, alguns dos dados que a gente consegue ainda por levantamentos maiores, que não são levantamentos só sobre racismo ambiental, né? Eu queria aproveitar para colocar aqui para quem está assistindo a gente. 61% das vítimas fatais de deslizamento no Brasil entre 2011 e 2021, recorte de 10 anos, eram pessoas negras. Esse dado é do IPEA. E 82% das moradias de maior risco ambientais em capitais brasileiras estão em territórios predominantemente negros. Esse é um dado do Atlas da Violência do IBGE. Sim. E aí, Maíra, você pesquisadora domênica, você gestora de políticas públicas, de programas públicos. Como é que vocês têm percebido o que vocês acompanham, como que as populações têm lidado com as consequências desses eventos climáticos extremos no território? Domênica traz uma palavrinha muito importante, chave, né? Porque, primeiro, quando a gente pensa essas populações, principalmente nesses eventos extremos, nas tipologias aí dos desastres, né? Eventos de massa, deslizamento e também desastres hídricos, né? Que tem a ver ali com as inundações, com as enchentes. A gente tem fenômenos que acontecem anualmente, então você tem casos em 22 Minas Gerais, agora, né, Rio Grande do Sul 24. Então, anualmente a gente vê alguns eventos e a adaptação, ela é a palavra-chave. Pensando na resiliência, né, que é essa outra palavrinha importante, que é como a gente consegue passar esses momentos, ter uma capacidade adaptativa ali melhor desenvolvida nesses locais, as comunidades, historicamente, desses locais, principalmente, né, seja, quer dizer, no ambiente rural, né, as comunidades quilombolas, os povos originários e os diferentes outros segmentos aí de povos e comunidades tradicionais, têm suas formas, seus métodos de se adaptar. Só que quando a gente vê numa estrutura com uma densidade maior, por exemplo, nos grandes centros urbanos, você vê que só a adaptação, só a forma, as tecnologias ali utilizadas pelas comunidades, isso não basta, né? Então, existe sim, historicamente, uma forma, desde as palafitas, né, nas áreas de várzea, assim, de norte a sul do país, as diferentes formas de se adaptar. Mas o que a gente vê é que, às vezes, isso também acaba sendo um pouco romantizado, como dessa infraestrutura, ela não traz o arcabouço, né, das políticas públicas, que deveriam ser necessárias nesses lugares, porque quando você vê o recurso que vai para adaptação, por exemplo, em grandes centros urbanos, em bairros mais elitizados, né, e, consequentemente, em bairros que têm uma população majoritariamente branca, é muito diferente desses locais. Tem uma outra expressão construída pelo Robert Buller, que foi esse grande
pesquisador, assim como Benjamin Chaves, nos Estados Unidos, que são as zonas de sacrifício, que são esses locais onde a população, ela e aí não é que ela tenha ausência de políticas públicas, é que historicamente são construídas, essas ausências, elas são organizadas, orquestradas para que elas ocorram nesses territórios. Então, quando a gente pensa que educação tem a ver com questão climática, é porque faz parte ali do processo educativo desde os pequenininhos, em entender quais são os impactos que acontecem em seus territórios, que eventos são esses, mas também saúde, porque também se esses pequenininhos passam por alguma situação, né, desde a ausência de saneamento, vão ficar doentes e têm que acessar um centro de saúde, ou há um agravamento, que a gente tem falado muito agora, é sobre agravamento, porque se você já tem um cenário de vulnerabilidade social e racial, e depois você tem os eventos extremos acontecendo, né, pense no momento, num local que tem uma cheia muito grande. É fragilidade em cima de fragilidade. Então, o que acontece? Esses agravamentos vão conformando ainda mais essas chamadas zonas de sacrifício. E aí a importância da gente entender que é um processo de mobilização comunitária, mas também de políticas públicas e hoje, sobretudo, olhando dentro de um contexto global, econômico, de financiamento também, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, esse caminho. Domênica, não sei se você... Eu vou aproveitar para inserir uma pergunta, caso você queira complementar a fala da Maíra. Já perguntar qual é o caminho para isso, qual o caminho desejável, médio, longo prazo, para a gente lidar com essas zonas de sacrifício, que termo forte, né? Sim. E com essa vulnerabilidade toda que aprofunda desigualdades que já são históricas, né? Sim, eu acho que são vários caminhos, né? Tem caminhos que pode ser conduzido pela própria população, de ações e iniciativas, boas práticas de adaptabilidade, a exemplo, questão dos desertos alimentares. Então, hortas coletivas, várias comunidades já vêm experienciando isso, de trazer ali a questão da alimentação, já que o acesso a uma alimentação de qualidade muitas vezes é restringido a populações em maior vulnerabilidade, porque hoje um orgânico, infelizmente, ele é mais caro do que aquele produto que não é orgânico. Então, de terem ali iniciativas da própria população de, por exemplo, construir hortas comunitárias. Eu acho que também tem um esforço aí de governo, de políticas públicas, então de realmente ver coisas mais estruturais do ponto de vista de saneamento, habitação, transporte, então pensando na estrutura de fato da cidade, e acho que do setor privado também vem investindo em projetos ali de geração de emprego e renda, de inclusão produtiva, de formação dessas pessoas para que elas também possam, por exemplo, alcançar o mercado de trabalho formal. Então, você vai ali, é uma teia que você vai construindo. Então, você tem iniciativas da própria comunidade, você tem o trabalho que o poder público precisa fazer a partir das políticas públicas, e você também tem ali uma corresponsabilidade do setor privado em investir, por exemplo, como a Fundação investe em inclusão produtiva, em fortalecimento das capacidades locais. Então, eu falo, não é um único ponto Sim. que precisa ser ajustado, é toda uma estrutura que precisa ser organizada. É multifatorial, né? São ações multifatoriais. Você falou até dessa questão de investir no fortalecimento das capacidades locais, né? Um tema muito caro para a Fundação é a mobilidade social, né? De que forma que o racismo ambiental impacta essa mobilidade social? Eu acho que a partir do momento, né, eu acredito que a gente estamos em territórios onde há vulnerabilidade, e como a Maíra trouxe, é vulnerabilidade em cima de vulnerabilidade. Então, a partir do momento que a gente tem projetos e ações que tá ali olhando tanto para um fortalecimento de capacidades locais, então as organizações dali do território estão fortalecidas, então se acontece alguma coisa, consegue também ali ser mais resiliente às situações que vão acontecendo, independente, enfim, né, seca, chuvas, enfim, conseguem ter ali estruturas mais organizadas, e também dentro da parte de inclusão produtiva. Então, eu consigo, dentro aquele território que está mais vulnerabilizado, que
por consequência, há de produzir, por exemplo, mais pessoas em trabalhos informais, a questão do acesso à educação. Então, quando a gente investe em qualificação profissional, inclusão produtiva, isso também traz essas pessoas, sejam jovens ou pessoas adultas, para dentro de um mercado formal e consegue garantir mais direitos sociais a essas pessoas. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito, de olhar, enfim, para o comércio, para as organizações que estão ali no território. Por exemplo, a gente tem o Empreenda, que vai olhar para microempreendedores locais, de fortalecimento dos empreendimentos locais. A gente tem um programa Atração, que vai olhar para fortalecimento institucionais das organizações no território. E a gente também tem programa de qualificação profissional e inclusão produtiva. Então, você precisa olhar todos os fatores do território. Não adianta eu atacar só uma fonte, porque eu preciso estruturar o resto. Sim. Quer complementar alguma coisa, Maíra? Acho que se você quiser, depois eu emendo aí. Né? Tá certo. E, Maíra, você tem alguma experiência de território que você tenha visto, que é um bom exemplo de como é que eles tiveram que se adaptar ou mudaram práticas ou formas de viver por causa de mudanças extremas? Sim, eu vou trazer aqui, já emendando com isso que a Domênica traz, alguns dados também que acho que corroboram muito o que você trouxe aí no início. Então, quando a gente pensa, ali você falou do déficit habitacional. Quando a gente pensa nas mulheres negras, e aí eu vou trazer esse contexto, porque primeiro para entender que quando a gente pensa nessa estrutura de pirâmides das desigualdades, as mulheres negras, elas estão no assoalho, eu costumo dizer, que é o local que majoritariamente, e somos, né, a maior porcentagem de pessoas vivendo nesse país. E estruturam muita coisa, né? E por outro lado, quando a gente pensa ali no déficit habitacional, você tem, por exemplo, 58% desse total, né, desse déficit só ali caracterizando essas mulheres. Aí depois tem o Observatório Brasileiro de Desigualdade que vai trazer que em relação, quer dizer, esse dado é do Observatório e depois tem a Albert, que é uma pesquisadora que vai trazer a relação de dois tipos de eventos extremos que a gente estava falando. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem com os movimentos mais vulnerabilizadas, os movimentos de massa, que são os deslizamentos, e com relação às inundações. Quando a gente olha para esses dois extremos que são muito recorrentes, pensando nesses territórios, a gente tem um recorte de 65% com relação aos eventos de massa nas grandes capitais do país, então pegando quase todas as capitais brasileiras, 65%, e desses 65%, 52% são mulheres negras. 65% da população sofre com esses eventos de massa. De 23 capitais do Brasil. E desse Brasil. número, 55% são mulheres negras. Exatamente, 52. 52. Aí, isso é muito expressivo, nós estamos falando mais da metade. Aí depois a gente vem para a parte de inundação. Então, 53% da população geral dessas capitais vão ser população negra e dessas 27% que vão estar em áreas inundáveis vão ser mulheres negras. Isso, e já emendando com o que a gente dizia agora há pouco, explicita algo que a gente quer, esse déficit mesmo de dados, né? E quando a gente tem, isso escancara algo que a gente já percebe visualmente, né, na nossa população. E aí, olhando agora, por exemplo, para a COP, a gente está levando uma discussão muito importante, que é a questão do financiamento climático. E a gente traz, num dos nossos materiais que a gente vai levar para lá, uma pesquisa que é, juntamente com algumas ativistas, né, e mulheres que são protagonistas do território, que fazem incidência política, olhando para Recife, que é uma cidade, e aí eu não vou falar só do território, mas eu vou colocar aqui como uma capital extremamente importante nesse debate. Uma porque ela está, né, muito próxima ali, quando a gente pensa a questão do avanço do nível do mar e etc. A gente tem, e assim como outras capitais do país e outras cidades costeiras, ela passou por processos de aterro. E aí você tem vários bairros ali que estão sobre a linha, né, já de um declínio de políticas públicas, nem colocar a ausência, né, de políticas públicas, mas essa questão da vulnerabilidade, a gente fala do nível do mar, porque desde muito tempo, quando a gente
pensava nas mudanças climáticas, tinha um urso polar e sua geleira lá derretendo e o urso polar. A gente criou esse imaginário, mas enfim, são muitos eventos que podem levar a situações, enfim, de vulnerabilidade climática, mas eu coloco isso porque Recife está nesse lugar e você tem, por exemplo, ali diferentes territórios, então, sendo ameaçados por esses dois quesitos, sejam eles, né, socioeconômico e ele, por outro lado, também climático. Mas há um trabalho muito bonito, né, e aí eu menciono aqui essas 3 ativistas, que é a Lídia Lins, a Joyce Paixão e a Ianê Mendes, que são 3 mulheres guerreiras, assim, nos seus territórios, que fazem um trabalho social de base. E como é que elas fazem isso? Muito na discussão de políticas públicas, que a gente identificou, e também na construção de tecnologias para adaptação climática. Então, desde, por exemplo, criar um medidor, né, de chuva com custo barato ou custo zero, ou até mesmo, enfim, desenvolver formas de tentar, comunitárias, de tentar pensar o pós-desastre, né? Como já teve territórios, como o território do Umbura, que é o território da Lídia, que já passou por diversos fenômenos desse, né? Então, essas são formas, né, e exemplos, assim, bem clássicos de locais que estão ali anualmente passando por enfim, né, por esses eventos, e aí trazendo, por exemplo, 22, né, que foi um Recife, ficou marcado por esse evento extremo, mas se você pegar agora, mesmo em 2025, no início do ano, a gente de novo vê evidenciar as situações dos bairros em Recife, assim, né? As inundações? Então, as inundações São clássicas em Recife, clássicas, né? porque ele emenda esses dois Sim. panoramas que eu trouxe, tanto os morros, né, que tem uma suscetibilidade dentro da área de risco, a gente fala assim, né, suscetibilidade qual é a propensão daquele território ser mais vulnerável do que outro, dependendo ali da estrutura de um morro, né? Diferente, por exemplo, a gente costuma dizer, a gente vai ter morros e morros, né? Então, você tem morros que têm uma estrutura, pode ser que a geologia contribua, mas você tem também uma forma de construção em cima desses morros que ajuda com que você tenha moradias um pouco mais seguras e moradias um pouco mais vulneráveis. Acho que é isso. Domênica, quer complementar alguma coisa aí em exemplos de territórios? Acho que teve né, trazendo um exemplo aqui da fundação, nós tivemos um dos territórios onde a fundação atua no Jabaquara, na comunidade Alba, e aí, historicamente, enfim, sempre tem chuvas e enchentes, mas em dezembro de 24 teve uma enchente, né, por conta das fortes chuvas de final de ano, e aí, de fato, a comunidade ficou muito vulnerável, as organizações, o comércio local, e até impactou na presença de alguns beneficiários nos programas e projetos que a Fundação tinha no território. E aí a gente utilizou o recurso do Fundo Tração, que é de fortalecimento de organizações, para ajudar ali tanto no comércio local como nas organizações, para que elas conseguissem se reestruturar e ali, né, retomar as atividades. Quer dizer, isso é tão importante que você está falando, né? A gente sabe que num país como o Brasil, de dimensões tão gigantescas, a importância dos programas que o terceiro setor implementa para apoiar aí o que muitas vezes a política pública não dá conta. Mas aí, com essa questão das mudanças climáticas, não basta só você ter um programa que visa preparar jovens, você já tem que pensar no contexto de mudança climática, a viabilidade daquele programa, da presença desse jovem, dessa mulher, dessa mãe, nesse programa e encontrar soluções para apoiá-los, né? Exatamente, porque é um período de seca, um período de grandes chuvas, como que essa pessoa vai acessar o projeto, como que vai desenvolver as atividades, então a gente precisa, eu falo, a questão climática precisa entrar dentro do planejamento dos projetos, principalmente os projetos de impacto social, porque hoje não tem como desassociar uma coisa da outra, um acaba tendo influência no outro. E você é mestre, né, Domênica? Qual foi a sua tese? Foi sobre o marco regulatório das organizações de sociedade civil, então como que o Estado faz parceria com o terceiro setor a partir dos conselhos municipais da criança e do adolescente. Nossa, super bacana, porque tem tudo a ver com a pergunta que eu quero fazer para vocês duas, e você, Maíra, que é pesquisadora, né, da Unicamp, como é que vocês enxergam a nossa capacidade hoje como país de fazer essa interconexão entre o que a academia consegue pesquisar, levantar de dados, analisar com olhar crítico, e
o que o poder público consegue assimilar disso para transformar em política pública? Bom, eu acredito que, historicamente, o poder público sempre fez parcerias, tanto com o setor privado como com o terceiro setor, ainda mais antiga com o terceiro setor, enfim, com a questão do assistencialismo, e depois foi evoluindo para uma questão realmente de impacto social. Mas acho que sempre esbarra na questão da regulamentação. Então, as políticas públicas são criadas, há um esforço, às vezes intencional, do poder público em fazer parceria com o terceiro setor, com organizações privadas que estão pensando em impacto social, mas acabam esbarrando, às vezes, ou na ponta na implementação ou na própria regulamentação do Estado. Então, precisa ter um olhar do próprio Estado de entender que as outras organizações, por exemplo, são de direito privado, não são de direito público. Então, não é, na intenção está boa, mas na hora que você vai conduzir a parceria, você acaba encontrando diversos entraves que acabam impactando na ponta. Então, é importante que o poder público entenda, né, a dimensão e as particularidades de cada ente que eles estão fazendo essa parceria, para que, de fato, o beneficiário na ponta seja beneficiado, de fato. E, Domênica, eu queria só que você me explicasse essa questão, quando você falou que, que o Estado acaba encontrando dificuldade na ponta. Que tipo de dificuldade? Você pode me dar um exemplo? Por exemplo, quando faz a contratação de uma organização social para executar algum projeto, por exemplo, via conselhos municipais da criança e adolescente. Então, eles abrem um chamamento público para que organizações ali do território tragam propostas de projeto para serem financiadas via recursos do fundo municipal. Então, aí quando vai fazer essa contratualização, o Estado, por ser de direito público, quer colocar as cláusulas desta lógica, sendo que as organizações são organizações sociais de direito privado. Entendi. Então, nesses são detalhes que, quando você que inviabilizam a parceria. Então, por exemplo, no poder público, eu tenho que fazer licitação para escolher um fornecedor de papel. Agora, organizações sociais e empresas não precisam fazer licitação. É tomada de preço. 2, 3 cotações e ali eu contrato. Então, no operacional, quando essas coisas acabam entravando. E aí tem muito a questão do marco regulatório que ele veio para isso. É esse reconhecimento que são entes de diferentes naturezas e que precisam achar um meio do caminho para que, de fato, essa execução aconteça e que as pessoas na ponta sejam beneficiadas. Mas é um aprendizado, né, do próprio setor público, quando vai fazer os contratos, quando vai entender essas lógicas, essas outras relações, de entender essas particularidades. E o marco regulatório já está surtindo efeito, na opinião de vocês? Já tem bastante assim, casos bem interessantes de parcerias entre o Estado e o terceiro setor, assim, bem exitosas, e que ele trouxe essa segurança jurídica. Um dos grandes clamores, vamos assim dizer, por um marco regulatório era trazer a segurança jurídica para ambos os lados. Sim. Agora está mais a questão de adaptação, de aparar as arestas, enfim, mas a gente tem bons cases em diversos estados e municípios da aplicação do marco. Bacana. E aí, eu acho que complementando aí para a questão dos dados de clima, talvez, eu acho que nesse exercício da gente fazer essa conexão, né, entre dados da universidade, mas também do terceiro setor, eu acho que primeiro é isso, o terceiro setor a gente tem visto nos últimos anos, acho que muito porque a gente lutou muito que a universidade fosse plural, para que a gente tivesse, né, outros corpos adentrando também a pesquisa e produzindo dados de pessoas, né, que transitam, igual eu e Domênica, dentro desse campo da universidade para o terceiro setor também, e da importância da gente, como por exemplo no fundo, eu sempre costumo dizer com muita alegria, né, que o Fundo Aguibara é isso, né, o primeiro fundo de mulheres negras, para mulheres negras, dentro da filantropia. E isso é muito interessante porque a gente hoje, por exemplo, que tem o NUPEM, que é esse núcleo de pesquisa da mulher negra, a gente consegue trazer esses dados, evidenciar, então, por exemplo, a pesquisa de justiça econômica que está em andamento é uma pesquisa extremamente importante para evidenciar e, às vezes, trazer umas capilaridades dessas desigualdades econômicas que não vão estar ali dentro dos programas de pós-graduação dentro da universidade. Então, esses corpos também adentrarem
trabalharem esses espaços, né? E não só na produção de dados, mas principalmente nessa questão também do repasse. Então, a gente entender a importância disso que a dona Mênica fala, né? Com relação a qual é esse público, que mulheres são essas e por que a gente fala tanto, né, agora nesse bojo, né, da importância para a gente pensar a justiça climática, ter isso muito bem consolidado, a questão da justiça econômica, porque a gente sabe que essas mulheres vão estar mais vulneráveis, tanto, Sim. né, antes do desastre, quanto depois no pós-desastre. Então, quando fortalecer essas bases, fortalecer economicamente essas mulheres, né, seja aí dentro da economia criativa, da sociobioeconomia, enfim, de diferentes formas, né, são estratégias extremamente importantes para a gente ir costurando também essas vulnerabilidades, deixando não só do ponto de vista resiliência, né, físico ali do seu território, mas também pessoal, humana, né? Então a gente sofre em diversas camadas aí quanto mulheres negras e entender a autonomia delas no mercado, entender a autonomia delas na construção de políticas públicas, isso é extremamente importante. E aí eu também queria trazer 2 casos, um que eu assim tenho um xodó assim, né, dos programas que a gente tem desenvolvido. Um é a questão do AG1. Então esse ano a gente tem feito uma análise para esses programas e pensando quais foram os impactos. E aí eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres anos depois, né? O que é um elas AG1, AG1 é um comprimento de axé, né? A Fundagbara, que tem esse nome dentro de uma mitologia de Ogum e tal. E a gente trabalha muito nessa interface, né? Das filosofias africanas e tal. Então, dentro do AG1, que é um desses programas que fala sobre alimentação ancestral, a gente teve o aporte, a formação foram três né, etapas do programa. E mulheres em diferentes contextos no Brasil que trabalham ali, além da soberania alimentar, com o fortalecimento nos seus territórios. Então, a gente pôde conversar agora, eu fiz um pouquinho essa conversa, essa busca em saber como é que tá e como vai o empreendimento, assim, e também, assim, as dificuldades, né? Porque também, depois do apoio, como é que a gente segue e tal. E, assim, tem um empreendimento em Aracaju, da Bia, assim, vou chamar ela carinhosamente assim, que é uma querida, que faz essa cozinha de axé, que transforma o seu território. E aí, quando eu conversei com ela, muito nesse lugar também de entender qual é o impacto, o que é um empreendimento dentro de uma culinária ancestral afro-brasileira, uma culinária de axé, como ela coloca, dentro de um território que é marginalizado, que está do lado de um rio, por exemplo, onde o estabelecimento ficava, né, que passou por diversas cheias e que a comunidade teve que se reorganizar. Você vê que não é um apoio, um aporte a um empreendimento, a um negócio, mas sim a todo um contexto territorial, a toda uma população. E aí ela contando, né, que isso não só desenvolve economicamente para ela, mas ela consegue potencializar o desenvolvimento também cultural. Então tem atividades culturais com crianças, com adultos. A comida tem chama Casa de Dendê. Tem um outro axé, porque Casa de Dendê em Aracaju. Exato. Opa, e já fica a divulgando dica. aí. Fica a dica. Porque, e agora ela mudou, né, para uma região mais central, mas mesmo assim o impacto que isso traz. Ela contando, né, ela falando, né, que ela vem do Recôncavo e quando ela vai para a Feira de São Joaquim lá em Salvador, ela faz essa compra desses alimentos, sem dizer na produção ali do dia a dia que ela também compra alguns alimentos de grupos de pescadoras, né? Então, olha a conexão que a gente pode Vai produzir. se tornando uma cadeia, né, Maíra? Muito incrível, assim, né? E de apoios mútuos, né? E múltiplos com diferentes atoras, principalmente, né? Coletivas, que faz com que a gente cresça economicamente, mas tenha um impacto territorial. Então, ela contando dos eventos extremos, de como a comunidade se ajuda e constrói vínculos através desse espaço, né? Porque como não é só um espaço de alimentar, é um espaço de troca, onde as pessoas vêm, na hora que as coisas apertam, que é esse o nosso jeito, né? Comunitário, né, nas periferias de se organizar, de se ajudar. Eu fico assim, até emocionada de lembrar assim, ela contando. E aí um outro, que é uma querida também, que é um outro programa que chama Malunga. Malunga agora já está também, acho que se não me engano, na sua segunda edição, de apoio a coletivas. E a gente tem a Júlia, uma querida também, lá do Nordeste, da região de Salvador, ali da capital, mas que passou por um processo de formação, e aí a Júlia conta, assim, né, nesse material, ela
fala o quanto que entender um pouquinho da incidência também, pensando a questão climática, o apoio foi muito mais formativo e de um percurso formativo, né? Tanto para a incidência política, dela entender quais são as estruturas e tal. E hoje, né, ela contando, né? Outro dia ela me mandou assim, eu vou para a COP e tal. E ela contando que estava apoiando as comunidades ali, por exemplo, Ilha de Maré, ela tem uma coletiva de advogadas que estão apoiando, já apoiou também outros territórios lá na região do Recôncavo, Cachoeira, e falando desses processos mesmo, né, de como a formação, às vezes, é uma sementinha, né, ou um apoio financeiro, e isso vai desencadeando, assim, não só nenhuma mulher, mas o quanto que ela vai potencializando outras mulheres, assim, eu falo de muito coração aberto, porque é incrível, assim, né, eu tô assim suspeita para falar, porque eu vou falando e vou E ficando Maíra, essa emocionada. formação que elas fizeram pelo Fundo Agbara, né? Exato. Nesses 2 casos, da Bia e da Júlia. Júlia, é uma formação política sobre direitos ou é uma formação sobre como empreender, é uma coisa, Sim, mistura as duas coisas, como mistura, é isso? depende do programa. Esse programa Malunga era de formação de coletivas, então tinha a parte do aporte, mas principalmente essa parte de incidência política também. Uhum. E agora do AG1 ele já era um combo muito mais amplo, né? Passavam por 3 etapas, incluindo, obviamente, essa formação financeira, né? De captação, enfim, dessa parte mais dos negócios das mulheres, enfim, dos seus empreendimentos. E também o aporte financeiro, assim, né? Eu falo uma formação bem completa. E, enfim, e tem outros programas que a gente foi mensurando o impacto, né, socioambiental, climático, e não só olhando isso, né, o impacto econômico essas mulheres, como a pesquisa também vai trazer, a pesquisa que está em andamento, a pesquisa de justiça econômica, mas também o impacto territorial. Porque muito agora a gente fala, e é importante, eu fico muito feliz que chegamos nesse momento histórico no país, talvez aí com a COP e tal, sobre qual é a capacidade dessas comunidades, quando a gente fala de capacidade de resiliência, capacidade adaptativa, um impacto global, assim. Então, o que a gente faz no Brasil tem uma especificidade muito grande, não só no Brasil, todo o sul global, a Latinoamérica, nesse contexto de a gente impactar do ponto de vista climático, né? Porque se você pega uma comunidade que tem em volta, uma comunidade quilombola, ou se pega uma comunidade que tem uma população, né, de axé e que desenvolve uma ação comunitária, você está criando novos marcos, né, civilizatórios ali naquela comunidade, e às vezes que o poder público não chega, que a escola não vai chegar, e assim a comunidade pode buscar mecanismos, né, de enfrentar um momento de evento extremo, calor, enchente, etc., e pode ajudar com que a gente diminua aí o que eu costumo dizer, que é fazer essa mensuração climática, né? Então, o que é um programa que viabiliza a produção de árvores, de mudas, né? Uma horta comunitária em que você tem soberania alimentar, né? De você nutrição, enfim, criança aprendendo sobre aquilo, né, sobre esse tratado ali, esse traquejo ali na terra, tudo isso é muito importante para a gente fazer então essa grande mensuração e também para a gente mostrar, né, para o norte global que sim, o sul global, o Brasil, a gente tem muito mais, não é só a Amazônia, a gente tem territórios sociais. com tecnologia, sobretudo, para passar esses momentos. Perfeito, né? perfeito. Eu fico muito feliz da gente estar tocando bastante na questão da mulher negra aqui, né? Tem até um dado que eu acho que é um dado muito forte, embora a gente... esse é um dado que existe, né? Que o Ministério do Desenvolvimento fez esse cruzamento com o CAD único, que 70% das mulheres que são mães solo, registradas no CAD único, que é o nosso grande cadastro de vulnerabilidade, são mulheres negras, 70%. Uau. É algo realmente que grita, né? Qual é a expectativa de vocês, do ponto de vista de onde vocês estão, com o que vocês trabalham, do que vocês acompanham, que tem que ter acontecido durante a COP para vocês fazerem uma avaliação positiva do evento? Bom, começando por aqui, eu acredito que para o final da COP, né, o pós-COP, trazer a questão da transição justa para o centro do debate. Porque não adianta você, por exemplo, falar de descarbonização se você não olhar para a população, você não olhar para essa qualificação profissional, para essa inserção da população. Porque senão quem está à margem nessa economia que temos hoje vai ficar
à margem da próxima economia. Então, quais serão os ferramentais, as políticas públicas, o esforço do setor privado, do terceiro setor, em incluir as populações em situação de vulnerabilidade nessa nova transição energética, na transição justa, de olhar para as novas formas de emprego, nas novas formas de se fazer comércio, sem você, não tem como você pensar isso se você não pensar a inclusão desses grupos, via inclusão produtiva, via qualificação profissional, via inserção no mercado de trabalho, a questão de acesso à saúde, a direitos básicos. Então, tem que se pensar como, para além de eu pensar a estrutura do país, como que eu vou passar pela transição energética, eu preciso entender como que eu vou preparar a minha população, principalmente os mais vulneráveis, para passar por essa transição e que, de fato, sejam incluídos nesse debate. Acho que um pouquinho do que eu espero que aconteça, mas Perfeito. vamos ficar aqui na torcida e trabalhando aqui do nosso lado para que isso seja feito. Sim. E aí, pegando esse gancho, assim, eu desejo, assim, é um esforço coletivo. Eu acho que as próximas semanas, os próximos dias, esse novembro vai estar muito interessante, assim, porque é um desejo mesmo, e principalmente nós aqui no Brasil, sediando esse evento, que não é só a conferência em si, a gente tem várias áreas, mas também a participação social, né? A participação do terceiro setor, que já vem vindo há anos, desde discutir algumas especificidades, como, por exemplo, a palavra afrodescendente no documento final, para a gente é extremamente importante que não só nós aqui no Brasil, né, ou no Sul Global, falemos sobre esse assunto, mas que também ele esteja lá nas metas, né, nos documentos oficiais. A gente também tem uma expectativa com relação à capacidade dos países em se articularem em relação às metas globais ali do Acordo de Paris. Então, o Brasil ele tem, né, se destacado muito, se empenhado muito. A gente tem visto já o terceiro ano consecutivo a questão do desmatamento da Amazônia, mas há uma palavrinha-chave que é a questão, né, são 3 palavrinhas-chaves, né? Adaptação, mitigação e financiamento. Essas são as palavrinhas-chaves que a gente acredita e espera que na negociação ela seja justa, né? Quando a gente fala dessa transição, ela tem que ser justa a partir do momento em que, se algum recurso, né, o recurso que, enfim, esperamos bater a meta, né? Mas se esse recurso ele venha, ele de fato chegue a essas minúcias do que a gente está falando, nessas 2 palavrinhas que é adaptação e mitigação. Então, por exemplo, quando eu estou falando aí na relação de mitigação, apoiar sim, dentro desse processo de descarbonização, apoiar a questão da cadeia de resíduos é extremamente importante. Então, políticas públicas que o Brasil já tem avançado muito bem, né? A gente tem uma política de resíduos sólidos. No Fundo Aguibada, a gente teve um projeto muito lindo também com mulheres que trabalhavam na cadeia de resíduos, né? A Tulo em Fé, e que são essas pessoas, né? Essas mulheres, esses protagonistas que de fato tem que chegar o recurso de alguma maneira nessa ponta. Aí tem a questão também da socioeconomia, né? De olhar para essa biodiversidade que a gente tem dos nossos biomas, de dar valor para ela, né? Da vezes a gente olhar um pouco mais do que a gente produz, do que a gente escoa, e às vezes, né, um pouco menos atenção de tudo que é exportado, é importado. Então, de fato, o que a gente quer, deseja, é que esse financiamento ele seja um pouco mais equitativo, né? Que esse recurso ele chegue sim para a descarbonização a partir do crédito de carbono, sim para outras coisas, mas que sejam recursos que vão para as bases, para as pontas, para os territórios, e aí seja pensando políticas públicas para adaptação, né? O Brasil ele está aí faz mais de 1 ano, 2 anos que está numa corrida aí para pensar políticas de adaptação, as organizações do terceiro setor privado. Então a gente precisa se unir nesse sentido para que esse recurso ele seja um pouco mais equitativo e que chegue, sim, a esses projetos, a essas comunidades de fato, né? Que a gente fala, né? São as comunidades que produzem resiliência, elas que também, de alguma maneira, têm que receber por E se vocês 2 pudessem estar hoje na frente do presidente, para falar sobre racismo ambiental, quais as políticas públicas que vocês iam pedir para que fossem reforçadas ou criadas, que são muito importantes para o combate do racismo ambiental? Acho que a primeira é trazer, se eu conseguisse, né, estivesse ali de frente a frente, trazer
as comunidades que são afetadas para essa construção conjunta. Não adianta Perfeito. eu daqui olhar e falar, você precisa disso, Uhum. se você não trouxer, porque eles já fazem, do jeito deles e sem estrutura e financiamento, eles já fazem. E ninguém conhece melhor que eles. Exatamente. Uhum. Ninguém conhece o território melhor do que quem está. Então, não tem como você construir projetos de impacto social ou políticas públicas sem você trazer a pessoa que vai estar se beneficiando ali na ponta para essa discussão e essa construção. Então, já que vamos ter um financiamento e um investimento naquele território, que as pessoas que ali estejam, que ajudem a construir essas soluções. E eu acho que, para além disso, você pensar a questão de habitação, você pensar a questão de acesso a alimentos de qualidade, a questão, né, dos desertos alimentares, as pessoas precisam se alimentar, mas se alimentar de forma nutritiva e de forma que elas consigam ali se desenvolver nas suas atividades. E o que a gente está vendo é uma população adoecendo pela comida. Então, é uma questão da alimentação e a questão também do acesso a emprego, de você ter os seus direitos sociais assegurados, você conseguir ter a sua mobilidade social. Então, hoje você está ali numa situação de vulnerabilidade, mas você tem ferramentas ali, tanto públicas ou do setor privado ali investindo em impacto social, mas que ele consiga ali ter uma qualificação ou para abrir o seu próprio negócio e formalizar, então não ser um negócio informalizado, ter o seu negócio formalizado ou acessar o mercado de trabalho formal e ter ali ambos os seus direitos sociais garantidos e conseguir ali um desenvolvimento seu e do seu familiar. Então, acho que... Então, talvez, se eu puder resumir um pouco o que você está trazendo... Foram muitos Dominga. desejos, o presidente vai falar, querida, Mas, você está trazendo bastante coisa. Não, mas um problema complexo não dá para ter um desejo só, Não dá né? para ter um desejo Mas só. ter uma maior focalização nessa camada mais vulnerável. Sim. Né? De todas as políticas públicas que existem, ter um fortalecimento e uma focalização, talvez. Sim, você está falando da massa trabalhadora, então se você não der as condições dignas de trabalho, de moradia, de alimentação para a base que está ali produzindo, então você acaba prejudicando todo um sistema econômico. Então, essa dificuldade que eu acho que as pessoas têm, né, de olhar que você precisa dar condições mínimas e dignas para todo mundo conseguir acessar oportunidades e se desenvolver a partir das suas escolhas e ter oportunidades justas para todo mundo. Perfeito. E eu idem, não tenho muito o que acrescentar, mas talvez esse entendimento, a partir desse boom que a gente está entendendo que os eventos extremos não escolhem corpos, mas alguns corpos são escolhidos. Os eventos extremos não escolhem, mas alguns corpos são escolhidos para estarem mais vulneráveis ali. É entender que promover essa justiça climática tem a ver principalmente em acabar com essas desigualdades, né? Então, acabar com as desigualdades de gênero, acabar com as desigualdades raciais, sociais desse país. Se a gente entender que a gente tem um cenário, né, um país com tanta, né, um país democrático, com tantas políticas públicas que efetivamente deveriam ser um pouco mais, ter um pouco mais de recurso, né? Porque no fundo a gente fala muito sobre orçamento, a gente tem um arcabouço para a Constituição linda, muita coisa linda, mas a gente precisa de orçamento. Olhar esse orçamento de fato para chegar a suprir essas necessidades, né? Então, essa ponta, né, com relação aos desertos alimentares, então, eu fico sempre muito pensando assim, como que a gente, uma comunidade, né, um bairro periférico vai no mercado e tem 3, 4, 5 opções de comer de fruta, sendo com um país que tem 6 biomas, que tem uma infinidade de comida, assim, de potencial até nutritivo, assim, né, pra gente acabar com tantas, enfim, com a questão das, né, de enfermidades e etc, que a gente tem, e que tem um potencial tão bonito que às vezes as pessoas de fora olham, né? Isso é visibilizado para fora e internamente a gente tem ainda um analfabetismo assim construído ali dentro de alguns territórios que as pessoas não sabem nem o que é a fruta que tem no seu próprio bioma, assim, né? Sim. Então isso pode ser uma coisa muito romântica, né? De pensar, mas não, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? No fundo, se você perguntar para sua avó ou, né, para seu tio mais velho, todo mundo vai lembrar
lembrar de um tempo da infância em que você sentiu o cheiro de chuva molhada e que você tinha a lembrança de alguma fruta que você subiu no pé para pegar ou uma fruta que você caiu assim. Então acho que a gente voltar essa conexão mesmo, né, com esse lugar e é isso, né? Suprir essas necessidades, pensar que essa justiça ela só vai ser feita com orçamento, com financiamento, né? E entendendo essa diversidade que a gente tem, que constrói esse país, né? Acho que é um pouco isso. Maíra, muito obrigada pela sua presença. Domênica, obrigada pela sua presença, obrigada pela abertura, pela generosidade, pela troca. Foi um prazer imenso ter vocês duas aqui. Obrigada, eu em nome do Fundo Aguibara agradeço a parceria e para mim foi um prazer aqui trazer um pouquinho desse nosso desafio e das potencialidades aí que a gente fala nesse assunto que é tão emblemático, mas tão importante. Queria agradecer pela participação também, agradecer Flávia em nome da Fundação, agradecer a Maíra também do Fundo Aguibara pela participação e pelas trocas, fiquei muito feliz em participar, espero ter contribuído com o debate. Contribuiu com certeza. Obrigada, gente. Pessoal, muitíssimo obrigada por acompanhar a gente até aqui. Você que curtiu o nosso papo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que se interessam pelo assunto. E assim a gente encerra mais um episódio do videocast Vida em Movimento da Fundação Grupo Volkswagen. Para saber mais sobre os trabalhos da Fundação, acompanhe o nosso site, que está aqui na nossa tela, e nosso Instagram, que é @fundacalgrupovw. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.